Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler vários versículos. O versículo 1, o versículo 11, o versículo 12 até o 13, até o 16. Diz assim: o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Então o Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas, se eles fossem um só homem. Amém? Gideão, ele era um jovem que estava vivendo na sua zona de conforto. E por causa disso, ele tinha uma mentalidade de sobrevivência. E o que seria essa mentalidade de sobrevivência? Seria quando o conforto e o medo ditam as regras, ditam como você vai viver. E o que é conforto? O que é medo? O que o dicionário nos diz sobre isso? Vou dar a definição para vocês. Conforto: bem-estar material, comodidade física, ato ou efeito de confortar-se, estado de quem é ou se sente confortado, alívio, consolo, tudo o que constitui o bem-estar material, gostar de viver no conforto. E qual a definição de medo? Estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo, sentimento de ansiedade sem razão fundamentada, comportamento repleto de covardia. Então, quando a nossa vida ela é regida pelo conforto e pelo medo, nós adquirimos uma mentalidade de sobrevivência. Ou seja, a zona de conforto, aquilo que é cômodo para nós, ela traz uma mentalidade que não é a de Cristo. E o que seria a zona de conforto? O dicionário diz: expressão que indica uma série de situações favoráveis, geralmente relacionadas com a estabilidade afetiva, financeira ou com algo que alguém faz por costume. Então, a nossa zona de conforto é aquilo que nos deixa estáveis. É aquilo que financeiramente está tudo bem, aquilo que dentro do nosso lar está tudo bem, estamos confortáveis, estamos bem acomodados. Isso é a zona de conforto. Porém, ela é perigosa, porque a zona de conforto gera a mentalidade de sobrevivência. E a mentalidade de sobrevivência, diante do texto que nós lemos, ela gera 2 coisas. Primeira, ela faz com que nós culpemos os outros ou até a Deus pelos nossos erros e fracassos. E segundo, ela gera justificativas para as nossas decisões. Como assim? Então vamos voltar para o texto.
No versículo 13, Gideão, ele fala bem assim: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que é que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde está o Senhor? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados contavam? Cadê aquele poder todo? Não, Deus não está com a gente, não. Deus nos abandonou. E o interessante é que o versículo 1 diz assim: por causa da desobediência, eles começaram a ser oprimidos pelos midianitas. Ou seja, a culpa era de Israel. Eles estavam pecando. E por causa desse pecado, gerou uma consequência. Diga, pecado gera consequência. Irmãos, é um princípio. O princípio da semeadura e da colheita. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Toda decisão que nós tomamos, ela vai gerar algo bom ou algo ruim. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Porém, a mentalidade de sobrevivência de Gideão fez ele culpar a Deus pelo seu próprio erro. E o texto também nos mostra a justificativa. Quando o anjo fala, Gideão, Deus te escolheu. Ele fala, não. Espera aí. Eu acho que você errou o Gideão. Sabe por quê, anjo? Eu vou te explicar. A minha família, ela é a mais pobre da minha tribo. E eu sou o menor da minha família. Ou seja, eu sou o cara mais improvável para fazer isso. E ele começou a dar justificativa. E é isso que a mentalidade de sobrevivência faz. E com essa mentalidade é impossível a gente viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós. Gideão, ele é conhecido por seu histórico de vencedor. Existe um filme chamado Os 300, que foi, acredito eu, baseado na história de Gideão. E Gideão, ele foi esse guerreiro que venceu um exército dos midianitas e amalequitas. A palavra diz que o exército era tão numeroso que era como a areia. Não dava para contar. E ele venceu com 300 homens, sem sair do lugar. Deus fez um milagre tão grande que eles ficaram parados e o exército começou a se destruir, a fugir. E eles venceram aquela guerra de uma forma inacreditável, impossível. Mas para esse Gideão vencedor nascer, ele precisou ter uma metanoia. E o que é metanoia, irmãos? É uma transformação no nosso modo de pensar. É a gente enxergar como Deus enxerga. É ter a mente de Cristo. Ou seja, as crenças negativas de Gideão, a sua zona de conforto, o medo, fez com que ele não enxergasse o plano e o propósito de Deus para a sua própria vida e para a sua nação. E o interessante na história é que o anjo do Senhor, ele aparece e confronta Gideão com um elogio. Ele não falou para Gideão com o jeito que Gideão era. Ele chegou para Gideão e falou assim, você é corajoso, jovem. Irmãos, acho que o Gideão ficou pensando assim, será que esse anjo, ele está sendo sarcástico? Ou será que ele está liberando uma palavra profética sobre mim? Vou receber, né? Vai que é uma palavra profética. Por quê? Gideão, ele estava malhando trigo no tanque de pisar uvas. Vocês viram onde ele estava malhando o trigo? No lugar onde não se malha o trigo. Ele estava malhando o trigo onde se produziu o vinho. Por quê? Porque os midianitas, eles esperavam o povo de Israel fazer toda a sua colheita.
E quando eles colhiam, eles vinham com os amalequitas e roubava todo o suprimento de Israel, matava todos os animais, eles ficavam na miséria. Então Gideão, ele estava escondido, garantindo o seu. Ele não estava muito preocupado se o seu vizinho tinha comida, se Israel estava sendo dominado, ele estava na sua zona de conforto. Ele estava cuidando de si mesmo, da sua casa, talvez. E quantas vezes nós cristãos estamos nos comportando como Gideão? Nós estamos cuidando e garantindo daquilo que é nosso. É errado? É imoral? É pecado? Não. Vocês lembram da história do bom samaritano? Uma pessoa, ela foi roubada, bateram nela e deixaram ela quase como morta. Então veio o sacerdote e o levita, pessoas importantes, representantes de Deus naquela época. Provavelmente estava vindo ou indo para o seu turno de serviço. E quando eles viram aquele homem caído no chão, eles passaram longe. Porque eles tinham muito trabalho para fazer, eles estavam cansados. Ele estava garantindo o que é seu. E se tivesse alguém escondido e fosse fazer mal para eles? Quantas vezes, irmãos, nós nos comportamos como Gideão? Enquanto Gideão estava escondido, cuidando da sua vida, o anjo chega e fala: você é um jovem corajoso. E aí não para. Ele fala assim: olha, eu quero que você seja o líder que vai guerrear contra os midianitas e acabar com essa opressão. A coisa começa a ficar muito séria. Deus tinha um plano para a vida de Gideão. Assim como Ele tem um plano para a sua vida. Assim como Ele tem um plano na minha vida. Você pode decidir se você vai cumprir esse plano ou não. Mas eu quero te dizer algo. Você só vai ser realizado. Você só vai se sentir útil quando você estiver cumprindo o plano de Deus. A mentalidade de sobrevivência, irmãos, a zona de conforto, ela gera um cristianismo morno. E a Bíblia diz que Deus não gosta de coisa morna, que é quente ou frio, porque o morno, ele vomita. E a nossa zona de conforto gera isso. Uma vida cristã morna, uma atitude acomodada, conformada. Mas se o cristianismo fosse apenas para garantir o nosso lugar no céu, não faz sentido você pagar os impostos. Não faz sentido você estudar, trabalhar, batalhar para ascender profissionalmente. Não faz sentido você casar, ter filhos. Não faz sentido resolver os problemas do dia a dia. Não faz sentido. Porque se o cristianismo é apenas para eu ter o meu lugar no céu, Deus podia nos salvar e nos matar. Mas esse não é o motivo, esse não é o papel do cristianismo. O papel do cristianismo é tomar das trevas os territórios para Deus. É tomar das trevas as pessoas que são escravas pelo pecado. Isso é o papel do cristianismo. Então faz sentido você ser salvo e continuar vivendo. Faz sentido você ser salvo e continuar pagando impostos, estudando, trabalhando. Porque Deus tem um plano na sua vida, assim como teve na vida de Gideão. E às vezes, queridos, parece que a nossa luz não é suficiente, né? Parece que é muita treva e pouca luz. Parece que o diabo é muito poderoso e Deus é meio fraco. Ninguém fala isso. Mas nós nos comportamos assim. Quantas vezes eu já ouvi: eu não vou ter filho, porque Deus me livre, esse mundo está muito mal.
Mas espera aí, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, o que nos resta com essa mentalidade de sobrevivência é garantir o nosso conforto e a salvação. Se eu tenho essa mentalidade, não, pelo menos ir para o céu. Pelo menos, Senhor. Tem gente que batalha isso a vida toda. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem mais. O plano dele vai além. Em Mateus 5, do 14 ao 16, diz assim: vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então, a nossa luz, que é Cristo, ela tem que brilhar de tal forma que as pessoas vão ver e vão falar assim: nossa, graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus. Nós somos chamados, queridos, para fazer a diferença, para iluminarmos nas trevas. Como? Não nos conformando com o mundo, não nos conformando com o pecado. E o que é ser conformado? O dicionário diz que aceita uma adversidade sem se opor, que apresenta conformidade ou harmonia com os demais, que segue um modelo, que apresenta a forma de uma ou outra coisa, que se conformou, que ficou com determinada forma. Nós não podemos nos conformar. Não importa que o mundo é mau. Nós somos a luz, nós somos diferentes. Então, se as pessoas são desonestas, nós somos honestos. Se as pessoas são más, nós somos bons. Se as pessoas desrespeitam, desonram os pais, nós honramos. Se as pessoas amam o pecado, nós amamos a santidade. Nós somos diferentes, nós não somos iguais, não está tudo bem. Nós precisamos ser diferentes, não é porque todo mundo faz que nós fazemos. Por quê? Porque nós temos uma palavra que nos guia, nós temos uma verdade. E nós não podemos nos conformar. Nós não podemos aceitar, porque todo mundo faz, eu vou fazer também. Porque todo mundo cola, eu vou colar também. Irmãos, eu nunca colei. Sabe por quê? Porque é pecado. É pecado. Você já se arrependeu por você ter colado? Olha que o pecado te separa de Deus. Pensa, você não vai para o céu porque você colou numa prova. Que vergonha, irmãos. Imagina. Não é porque todo mundo faz que você vai fazer. Não é porque eu vou ser beneficiado, eu vou fazer algo errado. É errado. Eu falo isso para minha filha. Eu falo: filha, não é porque os amiguinhos fazem que você vai fazer. É certo? Não. Então você não faz. Nós fazemos o que é correto, o que é certo, o que é verdadeiro. Em Filipenses 2, o versículo 14, 15 e 16 diz assim: façam tudo sem queixas e nem discussões. Ô irmão, já começou, já está difícil já. Na primeira linha, façam tudo. Tudo, queridos, tudo. Sem queixas e nem discussões. Para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. A nossa luz deve brilhar, porque nós somos cartas vivas de Cristo. Que carta você está sendo?
Quando as pessoas olham para você, o que elas estão lendo? Jesus? O que o seu comportamento diz para as pessoas? Nós somos chamados para fazer diferença na terra, queridos. Por muito tempo, as pessoas achavam que chamado era ser pastor, que chamado era tocar no louvor, que chamado era pregar. Não! Deus nos chamou para ser luz na sociedade. Deus nos chamou para ser luz em todas as esferas de influência. Na saúde, nos negócios, na educação, em qualquer lugar, na política. Nós precisamos ser luz onde nós formos. E claro, precisa de pessoas para ser luz na religião. Vamos dizer dessa forma para ficar claro para todo mundo. Mas Deus tem um chamado para você. De ser um advogado, seja luz. De ser um médico, seja luz. De ser prefeito, seja luz. Esse é o nosso papel. Nós precisamos ser luz, querido, na nossa casa. Eu acredito que esse é o lugar mais difícil de ser luz. Nós precisamos ser luz. Nós não podemos tornar em vão o sacrifício de Jesus na cruz. A nossa resposta a esse sacrifício não pode ser de qualquer jeito, não pode ser indiferente. Jesus pagou um preço muito alto para que a gente pudesse ser filho de Deus, para que a gente pudesse ter uma vida abundante aqui na terra e no futuro morar com Ele no céu. Queridos, Ele derramou a sua própria vida por você. Nós não podemos fazer esse sacrifício em vão, como se não valesse nada. Faça o sacrifício de Jesus valer a pena com o seu modo de viver, com a sua vida. O apóstolo Paulo, ele chegou ao fim da sua vida dizendo: combati o bom combate. Eu completei minha carreira, mas eu guardei a fé. E o que ele estava dizendo? Eu fiz o melhor que eu pude. E eu vivi da melhor maneira possível. E é isso que nós precisamos fazer. Que a nossa vida vale a pena. Nós precisamos gastar o nosso tempo, a nossa força, a nossa saúde, cumprindo o nosso chamado, brilhando a luz de Cristo na escuridão. E Jesus, Ele nos chama do jeito que estamos, mas nós não podemos estagnar nesse lugar, sem mudança, sem transformação. Em Romanos 12, o versículo 1 e o 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que está dizendo aqui. E o nosso chamado implica nos apresentarmos a Deus como sacrifício. Queridos, o que é sacrifício? É sacrifício. Estou com vontade? Não. Está doendo? Sim. Mas eu vou. Eu faço. É um sacrifício. Quantas vezes eu já ouvi: ai, hoje eu não vou poder ministrar na célula, por exemplo, porque eu estou muito mal. Ah, é? Eu nunca fico mal. Nunca. Eu sempre estou bem, irmãos. Nossa, 100%. Nossa, eu acordo todo dia 100%. Nunca estou mal. Nunca, nunca, nunca. É um sacrifício. Quantas vezes eu já vim aqui ministrar em sacrifício, angustiada, com problema, com desafio, mas eu vim porque é para Deus. É o meu perfume subindo para Ele, é o meu sacrifício subindo para Ele. E quantas vezes eu servindo, Deus me curou, mesmo eu sem pedir,
Mesmo eu falo, Senhor, eu estou muito triste, tira a tristeza. Não. A presença dele me encheu de alegria. Só que esse texto que nós acabamos de ler em Romanos diz assim, que nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto emocional. Amém, igreja? Não! É o nosso culto racional. Nós entregamos o nosso corpo a Deus como sacrifício pela razão. Você não está sentindo. Não tem arrepio não, irmãos. Não tem, vai, não tem. Entusiasmo não, é racional. Você faz pela razão. É através da razão que você decide não pecar. É através da razão que você decide ler a Bíblia, sabia? É através da razão que você decide orar, buscar a Deus. É através da razão que você decide cumprir o seu chamado. Não é porque eu estou muito emotivo, muito animado, não. É claro que por muitas vezes você vai estar animado, mas por muitas vezes não. Por isso é um sacrifício. E Deus diz que o nosso culto a Ele é um sacrifício. É um culto racional. O sim para Jesus, queridos, é só o início da jornada, não é o fim. Ser salvo é o início da jornada, não é o ponto de chegada. A caminhada não parou. Como diz o apóstolo Paulo, completei a carreira. Existe uma carreira, existe um caminho, existe um processo. E para a gente cumprir esse chamado, nós precisamos ter a nossa mente renovada. E isso é metanoia. Porque só assim, com essa mudança em nosso entendimento, com essa mudança na nossa forma de pensar, que nós vamos extinguir a mentalidade de sobrevivência. Só dessa forma nós vamos sair da zona de conforto. E como fazer isso, Dini? Pelo amor de Deus. Você falou, blá, 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 blá. Como eu faço isso? Tem jeito? Tem jeito. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 18, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Como o apóstolo Paulo foi genial. Aqui tem um espelho, e eu olho para ele. E o que o espelho me mostra, irmãos? A imagem do meu pai. Mais ou menos, né, pai? Já falaram uma vez, faz bastante tempo. Meu pai me chamou, ele estava pregando, ele me chamou para dar um exemplo. E eu subi, aí um jovem falou assim, nossa, parece o pastor Alberto de peruca. Então, eu estou aqui, tem um espelho na minha frente, queridos. Eu olho para ele. Qual a imagem que o espelho me mostra? A sua? Não, a minha, não é? Eu me vejo no espelho, correto? Sim ou não, igreja? Irmãos, em nome de Jesus, abre a sua boca e responde, sim ou não, igreja? Então, quando você olha para o espelho, você se vê, correto? E o que o apóstolo Paulo ensina? Quando nós nos expomos à glória de Deus, nós ficamos diante da glória dele, é como se eu estivesse de frente para o espelho. E a glória de Deus começa a refletir em meu ser aquilo que ele é. A sua santidade, a sua beleza. Então, como ter essa mente renovada, o meu caráter transformado, me expondo para a glória de Deus? Porque essa glória é como um espelho e ela vai começar a entranhar dentro de mim aquilo que Deus é. Puro, perfeito, santo. Só que a palavra diz, aqui no texto que nós lemos, que é de glória em glória. Ou seja, é um processo. Não tem como você ir e se expor para a glória de Deus uma vez na vida e resolveu. Irmãos, não resolve.
É igual subir numa escada, é o primeiro degrau, o segundo degrau. E quanto mais nós ficamos diante da glória, mais parecido com Ele nós ficamos. É um processo. Ok, Dini, eu entendi. Como eu acesso a glória? Pelo amor de Deus, explica logo. Na intimidade com o nosso Deus. Na profunda adoração. E como a gente faz isso? Como a gente se torna íntimo? Como a gente chega nesse lugar profundo e de intimidade? Eu vou dar 4 passos para vocês. Pensando no tabernáculo de Moisés. Porque foi assim que Deus ensinou. E é assim que eu vou falar para vocês. O primeiro passo é o átrio de louvor. Pensando no tabernáculo, a primeira parte do tabernáculo era o átrio. E o que acontece no átrio, queridos? Ou seja, é um processo, é isso que eu estou explicando para vocês. Não tem como você acessar a glória do nada. Ah, achei a glória. Não é assim. Ah, brigou com a esposa, agora eu estou na glória. Não é assim, é um processo. O primeiro passo é o quê? O átrio. O que é no átrio? Senhor, o Senhor é bom. Deus é fiel. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me deu uma família linda. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor já me curou, o Senhor me resgatou. O átrio de louvor, nós começamos a bendizer aquilo que Deus fez. Nós começamos a agradecer. É o primeiro passo. Lembre-se, não tem como chegar na intimidade de uma vez. Cumpriu esse primeiro passo, qual o segundo passo? É o lugar da pia no tabernáculo. É o lugar do arrependimento. É o lugar de ser purificado. Então você já agradeceu a Deus por tudo? Agora é hora de você se arrepender. Senhor, o Senhor é tão bom. E eu briguei com meu marido, Senhor. Fui tão rude, tão orgulhosa. Me perdoa. Senhor, eu roubei o meu patrão. Eu peguei 10 do caixa. Me perdoa. Eu não quero mais fazer isso. Senhor, eu gritei com a minha mãe. Me perdoa. Então, é o segundo passo, é o arrependimento, é a purificação. O terceiro passo é o lugar santo, onde tem a mesa da comunhão e o candelabro. Ou seja, é a comunhão, é a nutrição, é a presença. Então, nesse lugar é onde nós vamos ter comunhão com Jesus. É onde nós vamos falar assim, ó, meu amado é. Jesus, o Senhor é lindo demais, sabia? Jesus, conta para mim aí as fofocas do céu. Conta, Jesus. O que está acontecendo? É lugar de comunhão, é lugar de você ser alimentado. Só depois é a intimidade. É um processo, não é? Não é de qualquer jeito. Não tem como eu acessar a glória de Deus de qualquer jeito. Eu vou dizer algo para vocês que talvez possa te assustar. No culto como este, nós começamos pelo átrio. E depois nós vamos para o lugar de purificação e arrependimento. E depois nós vamos para o lugar da comunhão e nutrição. Estamos nesse lugar agora, igreja. Você está recebendo o alimento de Deus, a palavra. Ou seja, nós estamos caminhando para a intimidade. Tem pessoas que vêm na igreja e entra no culto e sai do culto e ainda está no átrio. Tem pessoas que ele consegue chegar até o lugar de arrependimento. Tem pessoas que vai até o lugar de comunhão, da presença. Mas tem aqueles que chegam no lugar da intimidade profunda. Queridos, quando a gente chega nesse lugar, às vezes você não fala nada. Porque a presença dele é tão grande. Você é tão imerecedor de estar ali. Quantas vezes eu entro nesse lugar
E eu não consigo nem ficar de pé. Não porque eu sou jogada, não. É um peso bom. É uma glória. Eu lembro uma vez, eu fui no evento com o Benihim, em Campinas. Irmãos, eu nunca vi aquilo. Ele começou a ministrar com o tecladista dele. Mó doido o tecladista dele. Bom demais. E um coral, cantando em inglês. A única coisa que eu sei falar em inglês é how much? Brincadeira, eu sei falar mais coisas, mas eu sou ruim, hein? A glória de Deus era tão densa no lugar que doía a pele. Doía. O peso da glória era tão grande. Eu lembro que eu falava para meus irmãos, vocês estão sentindo? Está doendo. Meu corpo está doendo. Existem muitas formas da glória de Deus se manifestar. Às vezes você cai num choro profundo. Às vezes você fica muito alegre, começa a rir. Às vezes você ganha uma força muito grande. É a glória, o peso da glória dele. E é neste lugar, escute, é neste lugar que nós somos curados. É neste lugar que nós somos libertos. É nesse lugar que nós somos transformados. Porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que ele é. Talvez o motivo pelo qual você nunca foi transformado e curado é porque você nunca chegou nesse lugar. E vou te dizer, só depende de você. Não depende de mim. Não depende do pastor. Não depende do seu cônjuge. Depende de você. Esse lugar é disponível. Quando Jesus disse, tetelestai, está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo, e esse lugar que era o santo dos santos, onde Deus habitava, se tornou disponível para você, se tornou disponível para mim, e nós podemos entrar, mesmo pecadores, porque o sangue de Jesus nos purifica, nos santifica de todo pecado e nos respalda para entrar diante de Deus e desfrutar da sua presença. A palavra de Deus diz que na presença do Senhor há farturas de alegria. Se você está em depressão, em ansiedade, em tristeza, entre na presença, você vai ser curado. Querido, seja intencional na sua busca a Deus. Seja intencional. Senhor, é nesse lugar que eu quero chegar. Senhor, é nesse lugar que eu quero habitar, que eu quero morar. Senhor, eu quero morar nesse lugar. Eu quero mais a sua glória. Amém, queridos? Ao olharmos a história de Gideão, nós vemos que ele precisou ter a sua mente transformada para que ele vivesse o plano lindo que Deus tinha para ele. Mas ele precisou se posicionar em fé, ele precisou de determinação para ele vencer as suas crenças negativas a respeito de si mesmo, a respeito de Deus, a respeito dos outros. E ele passou por uma renovação no seu modo de pensar. Então ele escolheu, deixar para trás a sua zona de conforto. Ele deixou ali o seu esconderijo onde ele estava garantindo o seu. E foi viver o plano de Deus, que era desafiador. Que talvez, ao olhar humano, era impossível. Mas ele fez o melhor que ele pôde. E viveu da melhor maneira possível. E hoje ele é conhecido como Gideão, o líder dos 300, que derrotou um exército. E você vai ser conhecido como? Qual vai ser a história que você vai escrever? Gideão só encontrou realização porque ele saiu da zona de conforto. Você quer ser realizado em todas as áreas da sua vida?
Saia da sua zona de conforto e cumpra o seu chamado.